Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo Marques, professor de língua portuguesa, para mais uma dica especial para você. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre as orações subordinadas substantivas. Mas antes de começarmos a falar, quero mais uma vez agradecer a audiência de todos vocês, ok? Muito obrigado. Nosso canal vem crescendo aí a cada semana, graças à sua audiência. Valeu mesmo, muito obrigado. Repasse aí para os seus amigos, não se esqueçam, ok? Bom, vamos então falarmos hoje sobre as orações subordinadas, sobretudo as substantivas. Existem as adjetivas, existem as adverbiais. Então nós vamos fragmentar. Hoje vamos falar das substantivas. Como elas são classificadas em 6 tipos, nós vamos falar neste vídeo em 3 aspectos, em 3 funções. Subjetiva, objetiva direta e objetiva indireta, certo? Aí na semana que vem nós vamos falar na completiva nominal, na predicativa e na apositiva. Belezinha, pessoal? Então vamos ver o que é essa questão das orações subordinadas substantivas. Primeira coisa, nós temos que saber que as orações subordinadas são aquelas orações que dependem da outra para ter o sentido próprio, né? Por isso que o nome fala, ela é subordinada, ou seja, ela precisa da outra para estabelecer sentido. Quando nós falamos em substantivas, é porque a oração subordinada, ela já possui um sentido, um efeito de substantivo, um sentido de substantivo. Então vamos para as 3 primeiras classificações, beleza? Então vamos lá, de olho na tela. Orações subordinadas substantivas, subjetiva. A subjetiva, ela vai ter o valor, né? Ou seja, o sentido de sujeito. Ela vai ser a oração o sujeito da oração, certo? Pegamos aqui o exemplo. É preciso que você tenha coragem. Cuidado, pessoal, para a gente não fazer confusão nas orações subordinadas, porque a subjetiva é a única que vai ter o sujeito na oração subordinada. Então vamos observar na estrutura. Observem bem. É preciso que você tenha coragem. Tá vendo a palavrinha que? Essa palavrinha aqui é chamada de conjunção integrante. Aí é o primeiro passo para a gente começar a analisar e conhecer as orações subordinadas substantivas. Então, nós vamos fazer um corte aí no meio, nós vamos separar, porque o é preciso é o primeiro verbo, né? Depois nós temos que você tenha coragem, tenha é o segundo verbo, nós temos 2 orações, sendo que uma vai precisar da outra. Então, na oração principal, é preciso, vamos observar bem, olha a estrutura. Oração principal, verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. Certo? Verbo de ligação ser, mais o predicativo do sujeito preciso. Um outro detalhe para nós descobrirmos é fazer a pergunta: o que é preciso? Se a resposta for isso, ou seja, trocamos que você tenha coragem pelo termo isso fica claro e evidente que nós temos um caso de oração subordinada substantiva, que é este caso, sobretudo desenvolvida, certo? Por que desenvolvida? Porque nós temos a conjunção integrante, é o que vai integrar a primeira oração, é preciso, com a segunda oração, que você tenha coragem. Que você tenha coragem, então, pessoal, é todo o sujeito da nossa oração. Nós chamamos isso de sujeito oracional, ok? É preciso, é a nossa oração principal. Quando nós falamos aqui que o que você tenha coragem, nós fizemos aí a troca pela palavra isso, então, o que é preciso? É preciso isso. Se nós colocarmos na ordem direta, que é o sujeito, verbo mais o complemento, é só nós fazermos a troca assim, ó. Isso é preciso. Torna a perguntar para o verbo ser. O que é preciso? Isso. Isso vai nos provar que o termo isso é o sujeito da oração. É verbo de ligação, preciso, no caso,
o predicativo do sujeito. Essa é uma estrutura. Uma outra estrutura que também é usada muitas vezes na questão da oração desenvolvida, da oração subordinada subjetiva, quando nós usamos o verbo na terceira pessoa do singular. Por exemplo, convém que você faça a tarefa, certo? O que convém? Convém isso. Isso convém. Então percebe que o isso também é o sujeito da nossa oração. Beleza? Tudo bem? Estamos entendidos até aí? Ok. Agora vamos ver aí um exemplo da objetiva direta que vai exercer a função sintática do objeto direto. Exemplo, eu já lhe expliquei que não vai dar. Então nós temos aí, eu já lhe expliquei, oração principal, que não vai dar é a nossa oração subordinada. Vamos olhar novamente para a oração principal, verbo explicar. Quem explica, explica o quê? Explica algo, explica alguma coisa. O que eu expliquei? Isso. Que não vai dar, eu troco por isso. Então, eu já expliquei isso. Olha o sujeito na oração principal. Quem é que já explicou? Eu. Sujeito aí é o eu, ele está explícito na oração. Portanto, nós temos o sujeito, temos o verbo explicar e temos o isso como complemento. Eu já lhe expliquei isso. Oração subordinada, substantivo, objetiva, direta. Ok? Objetiva indireta, ela vai exercer função sintática de objeto indireto. Vamos para o exemplo. Lembrou-se de que me frequentara a casa. Olha aí a oração principal. Lembrou-se, nós temos o verbo lembrar-se, quem se lembra de alguma coisa, olha a preposição de, né? E novamente fazendo o teste, aí a pergunta é, quem se lembra de quê? Se lembra disso. Então, de que me frequentara a casa, eu troquei por disso, portanto, lembrou-se disso. Quem se lembra de. Verbo lembrar-se é verbo transitivo indireto, e o disso, ou de que me frequentara a casa, é o nosso objeto indireto. Portanto, nós temos uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Valeu, pessoal? É isso aí. Então, nas orações subordinadas, nós vamos ter a conjunção integrante que ou a conjunção integrante se. A conjunção integrante que, ela vai expressar uma certeza. A conjunção integrante se, uma dúvida, certo? Mais um exemplo agora com a conjunção integrante se. Ele não sabe se a prova será adiada. Ele não sabe o quê? Isso, se a prova será adiada. Então, essa conjunção integrante se, neste caso, é uma conjunção que expressa uma dúvida, porque o sujeito, ele, não sabe, não tem certeza de alguma coisa. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado aí entendido. E na próxima semana nós vamos falar sobre as outras três classificações das orações subordinadas substantivas. Valeu? Um grande abraço do professor Marcelo.